Olá, pessoal, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas do canal Geopolítica com Paulo Filho. Hoje nós temos um vídeo muito especial. Eu estou aqui, vocês já estão vendo ele, com o meu amigo, companheiro de muitas jornadas, coronel da reserva, Carlos Cinelli, coronel da turma de 91, da AMAN, de Infantaria. Ele é doutor em Política e Estratégia, ele é especialista em Direito Internacional dos Conflitos Armados, ou Direito Internacional Humanitário, Direito Militar. É professor visitante da Escola Superior de Defesa, da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Isso num resumidíssimo, que o currículo que ainda tem muito mais coisa. O coronel Cinelli foi instrutor na Academia Militar de West Point, foi instrutor das principais escolas do Exército Brasileiro, alia uma experiência profissional, operacional, com conhecimento acadêmico a respeito do nosso assunto, o que é muito raro entre os especialistas, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o coronel Cinelli é um dos maiores especialistas no assunto que nós vamos conversar. E aí, Cinelli, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Um grande prazer estar aqui, como sempre, conversando com você aqui no seu canal, que hoje é um dos canais mais acessados aí pelo pessoal que tem interesse, né, nos assuntos ligados à geopolítica e conflitos, né? Parabéns aí pela frequência com que o canal é acessado. Sempre um prazer, muito obrigado aí pelas palavras generosas e eu estou à sua disposição. Então tá, antes de mais nada, né, eu tenho aqui o livro é a primeira edição, aliás, autografada pelo Cinelli, né? Então a capa mudou, né, Cinelli? A capa não é mais essa. Mudou, a capa é um amarelo clarinho ali, né? Está na segunda edição já. Então, eu coloquei o link na descrição desse vídeo, né? Aí quem quiser comprar, recomendo muito. O livro do Cinelli, vai estar o link lá para a Amazon. Cinelli, acho que a gente podia começar falando sobre o direito internacional humanitário, ou como o Exército prefere chamar, direito internacional dos conflitos armados, convenções de Genebra, né, Cinelli? O que é isso que a gente tem falado tanto nessa guerra? Do que nós estamos falando? Então, Paulo, nós estamos falando de um conjunto de normas muito antigas, né? Ali datados de meados do século XIX. A primeira convenção foi basicamente uma convenção muito reduzida em termos de conteúdo e, ao longo do tempo, foi alargando o seu espectro de abrangência, né? O direito internacional humanitário ou direito internacional de conflitos armados, dos conflitos armados, são expressões sinônimas. Em regra, se a gente puder ser bem sintético, é um conjunto de normas de natureza convencional, ou seja, são normas escritas, né, tratados, convenções, protocolos, e consuetudinárias, ou seja, baseados no costume internacional, que visam, por um lado, são duas vertentes. Por um lado, proteger pessoas e bens, determinadas categorias de pessoas e de bens durante conflitos armados, e, por outro lado, regular meios e métodos de combate, né? Esse ramo do direito, o DH é um ramo do direito público, né, do direito internacional público. Ele só é aplicável em tempo de conflito armado, em situações de conflito armado. Então, é muito comum, por exemplo, a gente verificar determinados conflitos que estão no espectro da segurança pública, né? Às vezes pela letalidade com que aparece ali as vítimas, emprego de armamento pesados. Mas por que não se aplica nessa situação se tem armamentos envolvidos, etc.? Porque existe a necessidade de que o nível de intensidade mínimo seja ultrapassado para ser considerado conflito armado e o nível de organização também dos envolvidos, dos atores envolvidos, né? Geralmente os estados, mas não apenas os estados. Aliás, esse conflito que nós estamos verificando agora entre a Rússia e a Ucrânia, ele quebrou uma certa regularidade de conflitos que vinham aí eclodindo nos últimos 20, 25 anos, que eram basicamente conflitos de caráter não internacional, né? Dentro de estados, grupos armados organizados ou não estatais, atuando contra o Estado constituído, em geral, e o conflito russo-ucraniano é um conflito clássico interestatal, né? O que alguns
doutrinadores colocam como um conflito de terceira geração, quer dizer, é um conflito entre dois Estados-parte, que são Estados-nação, né? Então, esse ramo do direito ele é aplicado largamente, mas, infelizmente, nós temos as notícias que chegam são, em geral, das violações, né? Porque, quando ele é aplicado, obviamente, a coisa é como tem que ser e aquilo passa despercebido das avaliações internacionais. O que nós temos de notícias que nos chegam para análise são notícias sempre de violações. Daí aquela sensação de que é algo inócuo, que não tem uma eficácia adequada, mas não é esse o entendimento. Assim. A gente percebe, analisando casos concretos, de aplicabilidade bastante extensa das normas, né? E, mais importante, talvez, dissuadindo comportamentos de determinados combatentes, né? Ao saberem que poderão ser apenados sancionados em caso de violação, né? E aí, Cinelli, onde é que entra o Tribunal Penal Internacional nisso aí? Como é que se relaciona, né, as normas, as convenções, os protocolos adicionais e o TPI? Qual o papel do TPI nisso tudo? Então, a busca por processar individualmente alguém que viole essas normas internacionais, principalmente normas ligadas a conflitos, ela é muito antiga. Ela vem desde a Primeira Guerra, se tentou, num primeiro momento, sancionar, enfim, o mandatário alemão da época, não foi possível, porque não havia materialidade suficiente. Em Nuremberg houve ali condenações, mas era um tribunal de exceção, era um tribunal feito pós-fato, né? Ou seja, após os acontecimentos, né? E até que o Tribunal Penal viesse a ter a maturidade de concepção necessária, né? E aí eu digo assim, o alinhamento dos estados para que pudessem conceber a sua criação demorou. Outros tribunais também chamados ad hoc, ou tribunais de exceção, foram feitos para Ruanda, para Serra Leoa, para a ex-Iugoslávia, e o Tribunal Penal veio para preencher essa necessidade de ter um tribunal que possa condenar, processar e julgar pessoas, indivíduos responsáveis por determinados crimes, né? Ali, em 98, foi a sua criação, entrou em vigor 10 anos depois, e o Brasil aderiu, né? Inclusive, na nossa Constituição, existe, no artigo 5º, ele foi emendado ali a partir de 2004, em que o Brasil se submete, ao que está na Constituição, se submete à jurisdição do TPI. Então, eu considero, muitos internacionalistas consideram, que é um avanço significativo em termos de coibir condutas criminosas no plano internacional em basicamente 4 espécies de crimes, né? Estão na competência do tribunal: crimes de guerra, crimes contra a humanidade, o genocídio e o crime de agressão, né? Que é a guerra de agressão. Podemos até caracterizar aí algumas discussões em torno disso que está acontecendo agora no conflito da Rússia com a Ucrânia. O crime contra a humanidade é o crime, são largas, extensas violações de direitos humanos, que pode acontecer durante o conflito armado ou não. O crime de guerra são basicamente aquelas violações dentro dos tratados que procuram regular as condutas no combate, né? E o genocídio, que é a intenção deliberada, né, de eliminar uma etnia, uma nacionalidade, um grupo étnico, né? Então, são basicamente esses 4 delitos que estão na competência do TPI. Esse conflito da Ucrânia, Cinelli, talvez pela onipresença aí da informação, né, todo combatente carrega um celular, câmeras de vídeo espalhadas por todos os lugares, né? Desde o início do conflito, e também pela construção das narrativas, pelas duas partes em conflito, desde o início nós temos visto denúncias, né, de cometimento de crimes de guerra de parte a parte, na verdade, das duas partes em conflito. Nós já conversamos sobre isso lá no início da guerra, no passado.
mas teve aquelas acusações de massacre lá em torno de Kiev, na localidade de Bucha. Depois teve a ordem de prisão do presidente Putin relacionada àquela envio de menores, né, de crianças para a Rússia, né, crianças ucranianas para a Rússia. E agora nós temos essa situação aí da barragem. Vamos começar de trás para frente, Cinelli. A barragem. Eu estava aqui estudando o protocolo adicional. Eu fui aluno do Cinelli no curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados, né? E aí, Cinelli, no artigo 56 do protocolo 1, fala em proteção de obras e instalações contendo forças perigosas. Explica isso para a gente. É o caso daquela barragem? Ela poderia ser atacada? Ela poderia ser um alvo legítimo? Então, o artigo 56 ele é um artigo bastante emblemático no protocolo, né? O protocolo adicional 1 é um tratado que complementou as grandes convenções de Genebra de 49. Para a gente falar as convenções de Genebra, nós estamos referindo às 4 grandes de 49. A primeira para proteção de feridos e enfermos na guerra terrestre, a segunda, feridos, enfermos e náufragos na guerra marítima, a terceira, prisioneiros de guerra, e a quarta, para civis. Ocorre que entre 49 e os anos 70, principalmente ali por conta dos processos de descolonização africana, vários métodos de guerra, de combate, foram sendo inseridos na conduta dos operadores militares, né, principalmente. E houve necessidade, em 77, de escrever novamente outras determinações e complementar as convenções, e aí veio o protocolo 1, que mistura proteção e meios e métodos de guerra, né? O protocolo 1 ele tem essa característica muito importante, que é mesclar tanto proteção de pessoas e bens quanto meios e métodos de guerra. Esse artigo 56 ele é muito emblemático porque ele caracteriza especificamente uma proibição que nós podemos dizer, insuperável, né? Ou seja, existem as partes podem selecionar seus objetivos militares durante a campanha, desde que esses objetivos obedeçam alguns critérios. Então, eles têm que ser bens que, ou pela sua natureza intrínseca, ou pela finalidade com que estão sendo usados, ou pela utilização em si, ou pela localização onde estão, se forem destruídos, neutralizados ou capturados, vão trazer uma vantagem militar definida para o oponente. Então, com base nessa definição, as partes identificam os seus objetivos. Uma base militar inimiga, um objetivo clássico pela natureza. Um nó ferroviário que o inimigo está utilizando para transportar soldados de um lado para o outro do campo de batalha. A localização daquele nó ferroviário ou a utilização justifica. E assim vai. No caso das barragens, das centrais de energia nuclear e dos diques, né, que são aquelas eclusas, né, por exemplo, lá do Canal do Panamá, que os navios atravessam, grandes volumes de água acumulados ali. Esses 3 objetos, eles não podem ser objeto de ataque, não podem ser selecionados como objetivos militares se o ataque a esses objetivos puder liberar o que eles chamam, né, o título do artigo, liberar forças perigosas. Porque o que são essas forças perigosas, né? São forças incontroláveis. Então, quando a parte desencadeia um ataque, ele tem que ter a certeza de que os efeitos daquele ataque vão ser limitados às pessoas que estão participando do combate contra o inimigo, basicamente. Então, se eu ataco um objetivo com uma arma que eu consigo controlar o efeito, um canhão, por exemplo, eu sei qual é o raio, a gente estuda, né? A gente estuda isso, qual é o raio de ação de uma bomba, de uma granada de artilharia. Eu consigo fazer o que nós chamamos de estimativa de dano colateral e consigo ver, olha, dentro desse raio de ação, o dano colateral, ou seja, atingir bens que não estão envolvidos, civis, não vai ser significativo, né? Ele vai ser tolerável, vai ser proporcional. Então, eu ataco
e consigo controlar isso. No caso de uma represa, de uma usina nuclear, né? Vamos lembrar lá do acidente de Chernobyl, que não foi um ataque nuclear, mas foi um acidente, só para termos a dimensão. E de um dique desses de transposição de rios, né? Eu não consigo controlar isso. É materialmente impossível saber a abrangência. Então, a norma diz o quê? Olha, você não pode fazer ataques. Ah, mas eu não posso fazer ataque de nenhuma natureza? Não, se essas forças forem ser liberadas. Agora, é muito comum, isso aconteceu na Segunda Guerra, e é interessante que nos últimos 25 anos, a gente estava conversando no início, os exemplos que a gente dava de Segunda Guerra não se aplicavam muito a conflitos internos, né, não internacionais. Você está um grupo armado organizado, não tem nem condição de fazer um ataque de grandes proporções a uma barragem, por exemplo. Mas hoje a gente consegue, com o conflito russo-ucraniano, dar exemplos de Segunda Guerra que se enquadram bem. Na Segunda Guerra, os britânicos desenvolveram uma espécie de bomba de aviação para, enfim, fazer bombardeios, que era chamada de caçadora de barragens. Então, o alto comando britânico identificou ali no Vale do Ruhr, na Alemanha, um grande parque industrial militar que, segundo a análise deles, dava motor, né, dava impulso à expressão militar, às forças militares alemãs. Então, eles disseram, olha, ali, se a gente inutilizar as barragens para poder cortar o fornecimento de energia, as siderurgias não vão funcionar e, em consequência, os armamentos não vão ser construídos e, em consequência, haverá uma vantagem militar para nós. Então, vamos selecionar como objetivos. Só que era muito difícil você se aproximar com tropas de terra, para ir lá, por exemplo, que é muito comum nesse caso, cortar os cabos de fornecimento de energia, deixando a parede da barragem intacta. A opção foi, olha, não vamos conseguir mandar forças especiais, as bombas normais não chegam lá, porque os alemães tinham contra-torpedos dentro dos rios caudalosos, né, para poder, se viesse um torpedo na barragem, não ia conseguir. Então, vamos construir uma bomba para destruir. Houve vários ataques, um deles foi muito bem sucedido, mas eu estou chamando esse exemplo porque é relativamente comum identificar o potencial de uma barragem como algo que, se destruído, vai causar dano ao oponente e aí eu selecionar como objetivo. Mas é sempre bom lembrar que não necessariamente eu preciso destruir a barragem, a parede da barragem e liberar essas forças perigosas. Eu posso ir lá cortar os cabos de transmissão, destruir a caixa de força, a usina de força, da energia, etc. Por isso que a norma diz, olha, não podem ser objetivos militares se essas forças forem liberadas, dando a entender que, se você quiser inutilizar a barragem, por exemplo, você utilize outro artifício, mas que não libere essas forças, né, que vão causar esses transtornos. Mas, como o direito de conflitos armados é muito realístico, né, e ele trabalha com a natureza da guerra, sabe-se que, de uma maneira ou de outra, haverá situações em que quem detém aquele bem militar, aquele bem civil, uma barragem é um bem civil pela natureza, né? Quem detém aquele bem poderá usá-lo de maneira a apoiar as suas próprias forças mesmo. O cara pode selecionar a barragem e ali utilizar. Me parece que essa barragem era o caso, né? Havia uma estrada grande em cima dela, né? Ligando uma margem à outra do rio, né? Sim. Então, na hipótese de, por exemplo, essa estrada no sopé ali da parede da barragem estiver sendo usada, tudo hipoteticamente, né? Não sabemos se está, para que os comboios ucranianos ou russos estivessem se deslocando por cima, a norma diz, olha, se houver apoio às operações militares de modo regular, significativo para essas operações e direto, você pode selecionar como objetivo militar. Mas, ainda assim, use um método que vai impedir que essas forças sejam liberadas, né? Então, essa análise é feita pelos oponentes. E aí você pode perguntar, mas, bom, então eu quero proteger a barragem. Então eu vou botar lá uma arma antiaérea para evitar que a aviação inimiga venha. Será que aquela arma antiaérea não vai se tornar ela própria um objetivo militar
e vai atrair os ataques para lá, é possível. Mas os legisladores internacionais pensaram nisso também e colocaram na norma exatamente essa situação. Ou seja, a autodefesa da barragem ela é lícita. Você pode defendê-la contra ataques, desde que esse dispositivo de defesa, vou dar um exemplo aqui, uma bateria antiaérea, esse dispositivo de defesa, ele seja utilizado apenas para proteger a barragem e não para realizar ataques às aeronaves inimigas, né? Então, essa complexidade de fatores, que aí nós não sabemos, no caso concreto ali, o que estava em jogo, é que teria que ser analisada caso se tivesse selecionado como objetivo militar, né? As narrativas estão dando conta aí de sabotagem, etc., né? Mas isso aí acho que você, inclusive, pode fazer uma análise aí depois bem mais precisa do que eu nesse caso. Sinelli, no caso, a gente não sabe o que aconteceu, né? Isso vai ser objeto de investigação depois da guerra, né? Certamente. Mas partindo da hipótese, né? Hipoteticamente, parece lógico, né, que os russos quisessem liberar justamente essas forças perigosas, que no caso era água contida pela barragem, justamente para dificultar a transposição do curso d'água a jusante da barragem, porque inundou tudo, né? E transformou a transposição, pelo menos nas próximas semanas, naquela região fica praticamente inviabilizada, né? Se foi isso mesmo, se houve uma liberação de forças perigosas para inviabilizar a transposição do curso d'água, para aumentar a área alagada, aumentar o espelho de água, né? Dificultar. Isso, de alguma maneira, torna o objetivo lícito ou não, porque não houve a proporcionalidade? Qual é a sua opinião? Nós estamos falando em hipóteses, logicamente. Sim. Bom, então vamos lá. Na hipótese de eles terem selecionado como objetivo militar com deliberada intenção de liberar as forças perigosas e fazer uma transformação do ambiente natural existente, né? Aí, Paulo, nós temos, no mínimo, então, de novo, hipoteticamente, se foi essa a situação, temos, no mínimo, 2 violações graves às convenções e protocolos, né? E só para lembrar a definição de crime de guerra, o crime de guerra justamente o artigo 8º do Estatuto de Roma, que é o do Tribunal Penal Internacional, graves violações às convenções e seus protocolos. Então, pelo menos aí, deliberadamente, nós já teríamos intencionalmente liberando forças perigosas. Essa violação ao artigo 56, né? Teria que um atenuante poderia ser, mas a utilização estava sendo para apoio direto, regular e significativo a operações militares, seria levado em conta no julgamento, óbvio, mas não nos pareceria que isso seria um atenuante significativo. Por quê? Porque, embora haja possibilidade de fazer esse ataque em determinadas circunstâncias, do ponto de vista lícito, são necessárias medidas, né? Medidas que possam atenuar os efeitos desse ataque. A mais comum delas é a evacuação das populações a jusante do Rio, que vão ser afetadas, né? Eu não sei se você se lembra, vou fazer uma comparação aqui que não está no mesmo marco de legal, mas é interessante para a gente saber, porque aconteceu no nosso país, não foi conflito armado. Quando houve a liberação daquelas forças perigosas em Brumadinho, em Mariana, nos inquéritos, um dos parâmetros de responsabilização foi que não havia sinalização, alerta, para que a população pudesse subir para áreas mais elevadas no momento em que houve o avanço das águas, né? Ou seja, isso foi entendido como uma obrigação de quem é responsável pela segurança ali daquela barragem. Mantidas as proporções, seria a mesma coisa. Quer dizer, o princípio da precaução do direito humanitário, ele determina que o atacante tome medidas concretas para atenuar os efeitos sobre a população civil e os bens civis.
Me parece que tem cerca de 80 cidades, direto e indiretamente, atingidas ali pelo volume de águas que continua a subir, né? Não estabilizou ainda, né? Então, não há notícia de que essas providências tenham sido tomadas. Ou seja, isso seria um agravante, inclusive, na hipótese de o objetivo ser lícito e que estivesse sendo usado para fins militares, o que não nos parece também. E a segunda, além dessa questão do 56, propriamente de liberação, a segunda violação é uma violação. Existe um tratado internacional específico de 76 sobre modificações ambientais que, desde a Guerra do Vietnã, os ensinamentos colhidos com o Vietnã, com o uso de agentes desfolhantes, né, fez com que a comunidade internacional redigisse uma norma proibindo métodos de combate que façam modificações ambientais para obter benefícios daquelas modificações no cenário de conflito. Então, se a intenção foi modificar o meio ambiente de modo a facilitar a defensiva, novamente, hipoteticamente, aí nós visualizamos aí mais uma grave violação aos protocolos e convenções, né, que são as modificações ambientais. Né? Obrigado, Sinelli. Essa guerra ela vai estar trazendo muitos ensinamentos e está, como você disse no início, ela está relembrando, né, aos profissionais militares da importância do direito internacional humanitário, né, da importância do direito internacional dos conflitos armados. Eu recebo muitas perguntas nos meus chats, né, quando eu faço as minhas lives. O pessoal, não, mas isso só vale para país pobre, isso não vale. Você já ouviu muito isso também, né, Stanley? Isso não vale para o Putin nunca vai ser preso, né? Mas eu não tenho essa certeza, né? Agora mesmo, essa ordem de prisão do presidente Putin colocou ele numa saia justa. Vai ter uma reunião dos BRICS na África do Sul. A África do Sul é um país signatário do TPI, né? E me parece que o presidente Putin não vai fazer essa viagem para evitar qualquer constrangimento, né, que possa acontecer. Mas é muito interessante que a gente vai começar a falar com muito mais intensidade. Isso alerta, né, nas academias, nas escolas militares, para o estudo do direito internacional dos conflitos armados. Lembrando que os profissionais da guerra, para quem nos assiste, quem nos acompanha, são pessoas que têm que se comportar de uma maneira ética, né? Nós não somos animais, né, que estão numa disputa sem nenhum controle, né? Nós somos profissionais e devemos fazer as coisas da maneira correta. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, né? Não, concordo plenamente, né, Paulo? O estado de natureza ficou para trás, né? O processo civilizatório da espécie humana nos levou a adotar determinados comportamentos ou buscar adotar determinados comportamentos que nos distanciam de comportamentos outrora bárbaros, né? E não é o comportamento de um soldado ético, né? Um soldado moralmente treinado para desencadear o uso da força em cenário de conflito armado. É claro que nós vemos violações, observamos no cotidiano, a guerra é um espasmo de violência limite, né? É o fenômeno mais violento que a sociedade organizada pode enfrentar como sociedade. E é claro que, como seres humanos, nós estamos submetidos, os combatentes estão submetidos, durante as pressões do combate, a cometer violações e cometer condutas potencialmente criminosas. Mas o treinamento apropriado, o conhecimento das normas e, principalmente, a noção de que é necessário uma superioridade moral em relação ao oponente, fazem com que exércitos, e os exemplos são vários, são vastos, né? Exércitos regulares, exércitos de Estados-nação, que são modelos de evolução civilizatória, sigam, respeitem, obedeçam e, quando há violações, sejam punidos. Né? Podemos aí discutir searas no âmbito de relações internacionais ou de política internacional, de estados que não aderiram a determinados tratados. É claro que a natureza política do próprio direito internacional tem essa característica. Alguns até
colocam a ausência de sanções como um dos óbices, a maior implementação, sanções que eu digo no direito internacional como um todo, a inexistência de uma polícia mundial para poder ir lá e executar uma ordem de prisão, mas quando você comenta a não viagem, possível não viagem do presidente Putin à África do Sul, você já caracteriza um efeito que é oriundo dessa evolução de mentalidade em termos de evitar violações, né? Existe um constrangimento, nós vemos isso aí com frequência, alguns líderes de nações africanas ou do Oriente Médio ali, com restrições de viagem a determinados países, com receio de ir ao país, visitar o país, e ele, sendo signatário do tratado, ter obrigação, à luz do Estatuto de Roma, de prender e encaminhar à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, sim, há falhas, há situações em que existe uma sensação de impunidade ou de assimetria, só vale para quem vence a guerra, só vale para esse ou aquele, mas o fato é que hoje a humanidade está muito além do que já esteve no passado em termos de responsabilização individual e de limitação a determinadas condutas, né? Isso é notório. E, no caso nosso do Brasil, nós temos aí, hoje, orgulho de dizer que as Forças Armadas brasileiras, em todas as 3 Forças Armadas, nas escolas de todos os níveis, desde a academia de formação, passando pelo aperfeiçoamento, os altos estudos, todas essas escolas, todos esses cursos da linha combatente possuem a disciplina Direito Internacional de Conflitos Armados como disciplina autônoma, com avaliações, provas, é um conhecimento transversal que se analisa, que se leva em conta na análise e no planejamento militar, né? Hoje, os oficiais brasileiros no exterior são frequentemente, eu recebo pedidos aí de colegas que estão cumprindo missões aí em vários países, de materiais e de orientações no sentido de saber, olha, o Brasil tem lá o oficial, você poderia ministrar aqui uma contribuição, uma palestra, participar de um grupo de estudo aqui nosso sobre direitos de conflitos armados, isso nos orgulha muito, né? Significando aí que nós estamos dentro, né, desse conjunto de nações que procura manter justamente essa superioridade moral em termos de uso da força e gestão da violência, né, do monopólio da violência em casos de conflito. Isso aí é muito bacana, assim, né? Eu me lembrei aqui do patrão da cavalaria, né? Sim. Então, o general Osório, né, na ordem do dia, antes da invasão, antes da entrada no território paraguaio, está escrito isso, ou seja, não tem como negar, dizer que é lenda, né? Ele escreveu que o paraguaio desarmado e vencido deve ser sagrado para homens de honra e de coração, né? Então, assim, lá no século XIX, eu acho que foi mais ou menos no mesmo ano em que estavam sendo criadas as convenções de Genebra, estavam sendo escritas, né? O general Osório já tinha essa preocupação com o comportamento ético, comportamento moral, né? O Osório, que deu tantos exemplos para nós, deu também mais esse, né? E não é o único, uma série de outros chefes militares que nós tivemos. Sidério, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Pô, eu estou muito satisfeito, muito obrigado mais uma vez. O tempo passou rápido, já tem mais de meia hora aí de conversa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão ficar muito satisfeitas também. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Obrigado, Paulo. Não, foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Esse conflito, para além da tragédia que representa, né, em termos de perdas de vidas humanas e a desagregação do tecido social em várias espécies, em várias dimensões, né, inclusive de economia mundial, enfim. Como diz a canção do Exército, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, né? Mas, para além de toda essa parte trágica, nós estamos atentos aos ensinamentos que estão sendo transmitidos em várias áreas, né? Nas áreas de operações militares, nas áreas de materiais de desenvolvimento tecnológico e também em relação à aplicação de conceitos do direito de conflitos armados. Porque, como eu disse, nos últimos anos estávamos aí com a ideia de que
conflitos de terceira geração haviam encerrado, não teríamos mais conflitos interestatais de alta intensidade, e não é isso que foi demonstrado, né? Como já dizia um grande chefe militar nosso, nós não sabemos como será a próxima guerra, só sabemos que não será como a que passou, né? Então, a mensagem é: precisamos estar preparados, né? Os exércitos não podem passar um século sem serem empregados, mas não podem estar um minuto sem estar preparados, né? Então, temos que nos preparar, nos atualizar em várias áreas, tecnológica, operacional e também na área legal, né? Porque assessores jurídicos no campo de batalha haverá a partir de determinado nível de comando, né? Mas na ponta da linha, o capitão, o coronel, o comandante de batalhão, de regimento, muitas vezes ele vai ter que tomar suas decisões sem tempo de consultar um assessor. Então, é importante um conhecimento mínimo, né, do assunto para que ele possa tomar decisões operacionalmente eficazes e moralmente aceitáveis, legalmente corretas no campo de batalha, e possa trazer todos os seus subordinados de volta sem questões interiores, né, que não raro são desencadeadas transtornos pós-traumáticos por ações no campo de batalha que são tomadas em franca violação ao que a humanidade evoluiu em termos de conceito. Muito obrigado, Paulo, uma boa noite e abraço a todos os que estão nos assistindo aí. Muito obrigado, Cinelli. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem seu like e recomendem para os seus amigos. Foi um privilégio, uma honra e, sobretudo, uma satisfação. O Cinelli sabe de onde eu tirei essa frase aí. Sim. Que nossos tribos se choquem em cavalgadas futuras, pois assim estará selada para sempre a nossa amizade. Tchau, pessoal. Grande abraço.